Oi, oi! Estamos iniciando a segunda edição do Mentoria Eleitoral Podcast. Dessa vez, nós temos um foco muito específico. Vamos trazer aqui convidados, especialistas, para a gente conversar um pouco sobre as eleições 2024. Falta menos de um ano para o pleito do ano que vem. Se você acha que falta muito tempo, sinto te dizer, você já está atrasado. Por isso, fique ligado aqui conosco, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E hoje com um craque, começamos essa segunda temporada com uma referência em marketing político no Brasil, o grande Fred Pirillo, que está nos dando a honra de participar conosco aqui dessa conversa. Ele é professor, ele é jornalista, e ele já atuou em inúmeras campanhas eleitorais e mandatos também. E aí, Fred? E aí, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Glauco, Aline, Mentoria Eleitoral, com essa vista bonita. Não sei se o pessoal está vendo essa vista aqui de Brasília. Estou muito feliz com o convite para a gente conversar sobre marketing político, marketing eleitoral, institucional. E eu fico muito à vontade em podcast, que eu vim do rádio, né? Eu vim do rádio, comecei no rádio lá atrás, né? Tive um breve período no rádio esportivo em Minas Gerais, então eu gosto muito. Rádio para mim é um veículo, e podcast é uma espécie de rádio, né? É claro que hoje em dia é um videocast também, mas a origem, então eu fico muito à vontade e gosto muito de conversar sobre esse nosso mercado que tem crescido muito, está muito aquecido, mas tem alguns problemas, é bom conversar sobre ele. E 2024 está aí, né, como a Aline falou, bem promissor, muita coisa acontecendo, e quem não está ainda ligado está atrasado no processo. Agora, Fred, vamos começar conversando sobre a tua história, né? Assim, qual foi o teu caminho para chegar a ser uma referência mesmo no marketing político brasileiro, né? Como é que você começou? Quais são as... Comecei há bastante tempo, assim. Eu não sou dos mais antigos, né? Tem umas referências, né? Os dinossauros do marketing político, que foram minhas referências. Alguns já foram embora, infelizmente, né? Como o Maianelli, o Chico Santa Rita, a gente conviveu bastante, né? Eu estou numa geração intermediária, digamos assim, que pegou a migração do analógico para o digital. Eu vivi essa transição, fui um migrante digital, né? Eu comecei lá atrás. Eu sou jornalista, né? Mas como a gente falava aqui nos bastidores, eu nunca militei nas redações. Eu sinto falta do outro lado do balcão. Eu sou mineiro, né? E fui direto para assessoria política, né? Sempre entrei na política. E a minha primeira campanha foi em 96, salvo engano, municipal. Eu não era, obviamente, um consultor da campanha, tinha 20 e poucos anos, mas estava ali no time de marketing, né? E a partir daí comecei, né? Rodei bem pelo Brasil. Eu morei em Rondônia durante 10 anos, que foi um estado que me deu muito crescimento, porque foi em Rondônia que eu fui secretário de comunicação do estado, que foi uma experiência muito rica, né? No sentido de entender a máquina pública por dentro, as dificuldades, para ver que eu não tenho vocação também para estar por dentro, mas, por exemplo, gestão de crise foi algo que eu aprendi em Rondônia, né? Que é um estado politicamente muito instável. Fiz campanhas, as minhas primeiras campanhas maiores foram lá, né? De governo, a eleição do governador Confúcio Moro, a reeleição dele. Foi em Rondônia que eu vivi a transição de uma campanha totalmente analógica para digital, né? A campanha do Confúcio, por exemplo, naquela época, ela foi referência no Brasil, a gente usava Orkut. Tem uma galera que não sabe que existia Orkut, né? Antigamente. Em 2010 o Facebook ainda era irrelevante, estava chegando, mas o Twitter era forte. Você tinha algumas redes sociais, por exemplo, como Foursquare, que era uma rede de geolocalização, que você fazia o check-in, né? E a gente usou muito essas redes sociais no estado da Amazônia em 2010. E numa eleição disputada, muito acirrada, eu posso afirmar que as redes sociais foram diferenciais naquela eleição. Eu estou falando de 13 anos atrás no estado da Amazônia. Eu fico pensando hoje, Glauco, a gente fazia Twitchcam, transmissão ao vivo pelo Twitter, em 2010 no interior da Amazônia, em Ji-Paraná, e pegava rede, pegava sinal. Tinha audiência? Tinha audiência. Twitchcam em 2010. Então eu peguei essa transição de uma campanha totalmente analógica para o digital, né? E de Rondônia, eu fiquei um ano na Argentina também, estudando marketing político, fazendo uma pós-graduação. Acompanhei na época a eleição do Maurício Macri, a presidência da Argentina, foi um aprendizado. Em 2015 vim para Brasília, no final de 2015, montar a agência Nuvem, né? E em sociedade com a Nani Blanco, publicitária. E fiquei em Brasília até 2020, né? Um grande aprendizado também, muito perto do Congresso Nacional, onde pulsa a política, né? Onde realmente as novidades acontecem. Então a minha trajetória é assim. Ao longo da trajetória, paralelamente à consultoria e campanhas, eu sempre gostei de dar curso e palestra. Essa parte de capacitação, de educação, eu gosto muito, tenho feito muito isso, né? Ainda faço muito isso.
Eu acredito nisso e vou continuar fazendo capacitação, treinamento. Hoje o mercado está muito em rede nessa parte, tem muita gente boa dando curso, capacitando o mercado, e é algo que eu sempre fiz. Minha primeira palestra foi lá em 2000 e poucos, e de lá para cá a gente sempre cresceu nessa área de capacitação. Então tem uma história bastante rica, tem muitas histórias depois curiosas para contar, se vocês quiserem a gente vai conversando aqui. Adoramos histórias. Legal, Fred. Storytelling, né? Faz toda a diferença hoje, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também. Interessante que, ouvindo você falar, remeteu aqui um pouco da nossa história, né? Eu, assim como o Glauco também, temos uma trajetória de alguns anos, o Glauco um pouquinho mais, né, na política. Quando você falou da campanha de 2010 que você fez pelo Orkut, nós estávamos juntos aqui em Brasília também fazendo uma campanha, e era uma campanha de um candidato super jovem, e para nós foi fundamental trabalhar as redes sociais naquela época, né? Então, de alguma forma, a gente também viveu essa transição, né, do analógico para o digital, e a gente hoje acompanha uma nova tendência de mercado, né? A gente está vendo aí que as redes sociais, quem não se especializar, quem não entender a importância e a relevância que ela tem nos mandatos e nas campanhas, está fadada ao fracasso, não é mesmo? Então eu queria que você falasse um pouco pra gente aí, como é que você vê essa nova tendência do mercado e como é que você avalia que vai ser a importância disso para as eleições do ano que vem? Legal. Antes de mais nada, a gente tem que dar as redes sociais, mais do que as redes sociais, ao ecossistema digital, né? Que não é só rede social, site, presença no Google, é todo um ecossistema digital e, claro, as redes sociais são a ponta disso. É preciso, Aline, desmistificar algumas coisas. Primeiro, pouquíssimos políticos no Brasil são eleitos somente com rede social. Você pega os deputados, os parlamentares, normalmente são aqueles dos polos ideológicos de extrema-direita, extrema-esquerda, né, que têm posições muito contundentes, muito fortes. Eles são eleitos muito em função da rede social. Quando você pega os parlamentares de centro, os mais tradicionais, eles precisam de um trabalho de entrega, né, aquele trabalho tradicional. Sim. E muitas vezes, o que está acontecendo? O político faz uma campanha muito forte em termos de estrutura financeira, de trabalho, equipe, faz um digital razoável e atribui essa campanha, a eleição dele ao digital. E a gente vê que não é isso. Ele foi eleito porque tinha máquina partidária, tinha estrutura, tinha equipe, tinha campanha, e o digital foi ok. Então a gente primeiro tem que dar o peso do digital. É cada vez mais importante. Eu acabei de falar que foi importante em 2010, imagina em 2024. Mas é preciso entender o peso. Uma outra coisa que eu tenho batido muito, e hoje à tarde eu começo um treinamento novo com políticos. Primeiro é a mensagem. Rede social é um meio de comunicação que leva a tua mensagem às pessoas. E os políticos cobram de nós, que somos consultores, profissionais de comunicação, que a gente dê resultado nas redes sociais, mas eles não têm uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma pauta que engaje. Aí não vai funcionar. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, aí virou uma febre de político procurar a gente e falar assim, eu quero fazer uma campanha como o Bolsonaro, que ganhou a eleição com as redes sociais. Não, cara pálida, ele ganhou a eleição porque tinha uma mensagem muito poderosa, muito forte, que engajava um número grande de pessoas. As redes sociais foram bem usadas por ele começou a campanha muito antes, usava muito bem o WhatsApp, grupos, Sim. etc. As redes sociais foram apenas um meio para potencializar a mensagem. Então eu preciso explicar isso para os políticos, né? As redes sociais, por exemplo, o Geraldo Alckmin tinha mais estrutura de rede social do que o próprio Bolsonaro, mas não tinha mensagem. Sim. A mensagem dele política não era forte. Né? Posto isso, né? Porque assim, veja bem, Glauco, tem muito guru hoje do mercado, né? Que diz que agora é tudo digital. Não é assim. Na campanha de 2020, de 22, ano passado, eu fiz uma campanha para uma deputada estadual mineira. A grande ação da campanha dela, ela foi a reeleição, foi uma revista do mandato. A que deu mais resultado. Uma revista, um impresso, muito bem feita, muito bem produzida, que as pessoas pegavam e falavam assim, nossa, deputada, você fez tanto, eu vou te dar uma nova chance. O impresso ainda tem força. A rádio tem força, o panfleto tem força. Então, essa junção da rede com a rua. Né? Então, assim, eu estou abrindo a minha fala, baixando um pouco a bola, para depois a gente levantar a bola das redes sociais. Sim. Porque eu vejo assim, falta o meio termo, né? Ou se desvaloriza muito ou hipervaloriza. Elas são fundamentais, né? Mas tem que pensar numa campanha de uma forma global, né? Enquanto estrutura, enquanto equipe, né? E principalmente a mensagem. As pautas mudaram. Há 20 anos atrás, o eleitor queria saber de um político as obras que ele fez, as ações. Hoje você tem pautas identitárias. Sim.
você tem pautas ideológicas, você tem pautas de gênero. A agenda das pessoas, o interesse das pessoas mudou nos últimos 20 anos. Se eu não entrar nessa agenda, né, não vai funcionar. Eu tenho falado muito que a personalidade de um político é tão ou mais importante que a sua competência. Não é só o fazer, é o ser. A sua vida é interessante, o que você faz é interessante, o que você fala é interessante, porque senão você pode perder por um candidato que é mais interessante que você, embora você seja mais competente. Então, nesses últimos 20 anos, houve uma mudança de 180 graus, né, nas pautas, nas agendas, então é preciso entender isso, né? E eu acho que o mercado está entendendo isso aos poucos. O mercado está, mas e os políticos estão? Eu acho que aos poucos estão, né? O problema do político é, primeiro, Glauco, é uma autossuficiência, né? Ele sempre sabe tudo. Eu estou falando, gente, de modo geral. Sim. Há grandes exceções. Aqui em Brasília há parlamentares fantásticos que são arejados, que são modernos no sentido de comunicação. Eu estou falando genericamente da maioria. São muito autossuficientes, nunca tem tempo para nada, né? Não tem tempo para estudar, para participar de curso. E os assessores, né? Que eu sei que são a grande maioria da audiência do podcast, eu trabalho com os assessores, eu já fui assessor, estão muito ligados nessa questão de formação, né? Hoje há um ecossistema de treinamentos no Brasil, de cursos. Eu não quero citar nomes aqui para não ser injusto, né? Mas muitos colegas que têm cursos online, cursos presenciais, e não acho que o mercado de assessor está muito bem abastecido com relação à oferta de capacitação para suprir o que as faculdades não fazem. Sim. E aí a gente entra numa outra discussão, que eu acho que os cursos de comunicação estão absolutamente defasados em relação a esse mercado específico, né? Aquela divisão clássica, jornalismo, publicidade e relações públicas, não existe mais, né? Você tem que fazer uma fusão. Você pega hoje, eu tenho uma filha que estuda na ECA, na USP, está formando agora. Se você pegar a grade curricular da USP, comunicação, parece dos anos 80, voltado para as redações dos anos 80. Claro, tem uma disciplina ou outra de digital, mas eu acho que as universidades têm que reinventar o currículo para formar os profissionais para o nosso mercado. E não estão formando. E aí as pessoas se formam nesses cursos que são ofertados. Tem muita coisa em termos de pós-graduação legal, etc. Né? Mas os políticos não vão para a sala de aula. Né? E eu até particularmente tenho criado algumas iniciativas, né, em termos de media training um pouco mais avançado, para capacitar os políticos. Porque não adianta uma das pontas não estar capacitada. A gente treina um assessor, ele leva a ideia para o político e ele não topa, não acredita, não entende. Então, eu acho que é mais complicado o político por isso, autossuficiência, falta de tempo, ele nunca tem tempo para fazer as coisas, né? E o assessor é mais disponível. Agora, nesse tempo de rede social e que acaba que o político ele vira o centro da mensagem, muitas vezes, ele vocaliza essa mensagem, o papel da reputação também ganhou uma outra relevância. E eu já te vi falando muito nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da reputação mesmo, né? Desse conceito diante desse novo cenário, né? Desse cenário de participação audiovisual quase diária do político nas redes. Né? Uma vez me perguntaram, Fred, o que é reputação? Né? E a melhor definição para mim é aquilo que falam de você quando não está na sala. Quando você não está na sala. É aquilo que falam de você pelas suas costas. O problema é o seguinte, normalmente os políticos acham que se constrói uma reputação rapidamente. Não se constrói. A reputação ela é um conjunto de imagens formadas sobre alguém, pode ser uma marca, uma empresa, né? Ao longo de muito tempo. Então, eu tenho um conjunto de imagens formando uma reputação. Né? Não é um conteúdo, não é uma ação, não é um projeto que cria uma reputação. Então, às vezes, você leva 20, 30 anos para ter uma reputação sólida. O problema é que um episódio destrói a reputação. Sim. São 30 anos para construir e 30 segundos para destruir. Vou dar um exemplo aqui fora dentro do jornalismo. William Vac, grande jornalista, referência, Sim. Uma carreira de 30, 40 anos na comunicação, de reputação ilibada. Um comentário, um vazamento de um comentário infeliz. No bastidor. No bastidor, infeliz. Jogou a reputação lá embaixo. E aí, quando pergunta, a gente trabalha muito com gestão de crise, né? Gestão e prevenção de crise, porque tem muitas crises que podem ser prevenidas Sim. e evitadas. E o brasileiro, eu comparo muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são fanáticos por protocolos de prevenção. Vão fazer tudo para prevenir a crise. Né? Então, existem protocolos, ações
que dificultam a crise. O brasileiro é muito reativo. Ele espera acontecer para tomar decisão. O brasileiro não previne algumas crises, né? A crise, ela deixa cicatriz. As pessoas perguntam assim, Fred, alguém que teve uma crise muito forte volta ao mesmo patamar de reputação? Nunca. Você pode contratar o maior especialista, contratar o Mário Rosa, nosso colega do campo, para fazer a gestão de crise. Ela sempre deixa uma cicatriz. Agora, o tamanho da cicatriz vai depender do bom trabalho de comunicação. Você pode deixar uma cicatriz enorme ou uma cicatriz pequena. William Vac, ele voltou a atuar, ele voltou a se posicionar, ele saiu da Globo, ele recompôs parte do ativo de imagem, mas a cicatriz está lá. E você estava falando sobre reputação e a gente está num momento pré-eleitoral, né, de uma pré-campanha. Tem muito candidato que vai se candidatar pela primeira vez. E eu acho que era importante a gente falar um pouco sobre a construção dessa reputação e o quão isso vai ser importante e relevante no processo eleitoral de fato. Porque quando a gente pega o período eleitoral, nós estamos falando apenas de 45 dias. Então aqui a gente fala muito assim, é um momento apenas de ativação da marca. É o histórico que vai contar, né? Para que naqueles 45 dias, de fato, a pessoa defina ali o seu voto. Então, quais as dicas você dá para quem está começando, para quem está pensando a sua campanha, de como ela constrói essa trajetória a ponto de que lá em outubro de 2024 ela tem uma reputação e um histórico ali favorável e que faz com que as pessoas votem nela? Legal, excelente questão, Aline. O grande segredo, o pulo do gato, é você se portar como pré-candidato sem dizer que é pré-candidato. Sim. Dizer que é pré-candidato não agrega absolutamente nada agora. Queima largada, né? A não ser quem obviamente é pré-candidato, porque já está no cargo, né? Sim. Um prefeito candidato à reeleição, um vereador, ele naturalmente é pré-candidato. Agora, você não está no cargo público, dizer que é pré-candidato, ele atrai hater, atrai ataque político, ele não traz nada. Desnecessário, né? Eu estou falando dizer. Agora, se portar é outra coisa, né? Você criar conexão com as pessoas, você começar a criar uma comunidade, até mesmo tráfego pago, né? Vamos falar um pouco de anúncio. Sim. Agora, não, eu vou guardar o dinheiro e vou usar só na reta final. Na reta final todo mundo vai fazer. O custo vai aumentar. Mas é agora que você começa a criar uma comunidade, um público de interesse nas redes sociais, e esse público você vai ativar na campanha. O que você tem que fazer? Qual que é a tua pauta, né? Qual que é a tua narrativa? Você é o candidato da saúde, você é o candidato da direita, da esquerda, não importa o segmento, né? E a gente está numa eleição municipal, a gente tem que entender a diferença de uma eleição nacional. A eleição municipal é menos polarizada. Vai chegar a polarização? Vai chegar sim, né? Hoje em dia é impossível que não chegue. A questão da direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, ela está lá, mas com um peso muito menor do que uma eleição nacional, né? De deputados federais e tal. Então, ela vai chegar. É preciso começar a criar conexão com as pessoas a partir de agora, né? Mas de uma forma pouco eleitoral, né? E mais conectiva, né? De dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, eu faço coisas por você, seja a causa animal, seja a saúde, seja a educação, seja qualquer outra pauta, né? E aí começar a criar comunidades, começar a criar grupos de WhatsApp, fortalecer sua rede, ter uma estrutura mínima de comunicação. Claro que muitos não têm recurso, né? Mas tem sempre alguém ali que pode ajudar a trabalhar minimamente profissional. Então, esse é o momento, Aline, não é deixar para maio do ano que vem, né? Que ali é o momento, você usou a palavra certa, de ativar as pessoas que você começou. E outra coisa, gente, começa pela família, né? Às vezes você pega ali um candidato a vereador, que é a eleição mais difícil que existe, e fala, não, a família já é minha, deixa eu buscar voto ali naquele bairro. Não, você tem que buscar voto na tua família, depois nos teus amigos, os colegas de trabalho, e você vai criando uma espiral externa, né? Essa leitura que você faz aí, né, de por onde começar, eu acho que é importante também, sobretudo de novo, né, a gente está falando ali, pensando um período de pré-campanha, e muitas pessoas às vezes não sabem nem como começar, o que fazer, e aí quando a gente entende o candidato ou o pré-candidato nesse momento, a gente precisa fazer uma leitura sobre o cenário que o cerca, né? Então, uma análise de SWOT básica ali vai ser fundamental para ele, né? Que é identificar aí quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, quem pode te ajudar, o que o meio te traz de oportunidade. Fora isso, como você falou, fazer uma leitura também de quem está ao seu redor. Então, coloca esse candidato no centro e aí em volta dele, o que você tem? Se você sabe hoje que você vai trabalhar uma pauta específica, como a causa animal, por exemplo, então você tem ONGs ali que são parceiras que podem te ajudar, então traga essas pessoas para perto de você para que você consiga, a partir dessa rede,
construir, né, trilhar o seu caminho para que lá em junho, julho do ano que vem você tenha isso mais fortalecido. Então, acho que é importante também a gente falar sobre esses primeiros passos, né? O que a pessoa, a gente está falando aqui de construção de reputação, que é fundamental, né, que o candidato construa, mas o que ela pode fazer agora, faltando um ano para a eleição, para que ela estruture a sua campanha a ponto de chegar ali nos 45 dias e ter ali um ambiente organizado? Que dicas que você Perfeito. costuma Eu dar? vou falar então de um método. Eu não gosto muito de falar método, que é uma coisa meio antipática, porque parece fórmula pronta, né? Método. Eu criei um método M de marketing de mandato, que são 6 passos, é um roadmap com 6 passos. É para mostrar que tem um caminho. O jeito do Fred fazer campanha pode ser diferente do método de vocês fazer campanha, mas algumas coisas são universais, por exemplo, diagnóstico. Todo mundo tem que fazer um diagnóstico, né? O método M tem 6 passos, e você falou da SWOT, é muito importante. O que é a matriz SWOT, gente? É uma matriz que ela avalia forças, fraquezas do ambiente interno, ameaças e oportunidades externas. É uma coisa básica que você pode fazer com a tua equipe, com a tua família, e é o primeiro passo de uma campanha. O método M são 6 passos. O primeiro é o contexto, é o cenário, analisar, né? Quem está no jogo, quem está na disputa, onde eu estou, qual cargo que eu almejo, qual o partido que eu estou, qual a minha meta de votos, onde eu estou pisando. Eu posso fazer SWOT, eu posso, se eu tiver recurso, pesquisa, e aí a gente tem, por exemplo, eu faço pesquisa qualitativa. Tá? Estou numa pré-campanha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A gente acabou de fazer uma pesquisa qualitativa, porque o candidato estava cheio de achismo. Eu acho isso, eu acho ele é de oposição, eu acho que o prefeito está bem, está mal. Porque a pesquisa quantitativa, ela não te traz elemento nenhum, né? Ela te traz números. E fazer uma pesquisa quantitativa hoje, ela apenas mede a recall, lembrança. Né? Quem é mais lembrado vai estar na frente. Sim. O que vale mesmo agora é a quali, que você faz grupos focais, onde você mergulha na alma do eleitor, para saber quais são os seus anseios, angústias, né? O perfil do futuro prefeito ou vereador. A gente fez uma quali lá que mudou completamente a percepção que ele tinha do cenário. As pessoas, nós fizemos 6 grupos na cidade, uma cidade pequena. Né? Então, se você tiver recursos, se você vai para um cargo... Sim, lembrando que fazer uma quali não é assim barato, né? Não é barato, mas já foi mais caro, porque hoje você pode fazer, e com a pandemia a gente começou a fazer muito quali pelo Zoom. Olha. Ao invés de fazer grupo focal presencial, você pode fazer pelo Zoom com pouquíssimas perdas. Né? Perde-se um pouco a atenção das pessoas, que numa mesa presencial as pessoas estão mais atentas, mas a gente tem algumas técnicas, por exemplo, de a pessoa ficar sempre com a câmera ligada ou num ambiente sem interferência. Então, a gente tem os grandes institutos também fazem a quali pelo Zoom, que tem um custo bem menor. Né? Ou você pode fazer híbrido, você pode fazer metade dos grupos online e metade presencial. Se você tem recurso e você vai para o executivo, é difícil um candidato a vereador fazer quali. Sim. Para o executivo, você faz uma quali, que ela te traz elementos também. Então, o passo 1 é o contexto. O passo 2 é o posicionamento. O que eu represento? Qual que é a minha luta? E aí eu bato muito na questão da luta. As pessoas se conectam muito com a luta. O que é um político? Tem a jornada do herói. Né? O político, ele é um herói, gente, é uma figura de linguagem, lutando contra um vilão em defesa de alguém. Sim. O que é o vilão? Ele pode ser o buraco da rua, o mau atendimento na saúde, pode ser o comunismo, para quem acredita, ou o fascismo, ele pode ser qualquer coisa. São os problemas das pessoas. Né? As dores. As dores. Então, eu preciso deixar claro para as pessoas qual é a minha luta. Porque eu me conecto muito mais quando eu falo da luta do que de algo que eu defendo. Eu vou dar um exemplo. O político fala assim, ó, eu defendo a pavimentação asfáltica daquela rua. É diferente ele falar, eu sou contra a poeira que tira a dignidade das pessoas, o barro, poeira. Eu conecto muito mais quando eu luto contra algo do que eu defendo algo. Então, o segundo ponto é a minha luta. O que eu defendo? A causa animal? Ou eu luto contra a direita brasileira ou a esquerda? O terceiro ponto são as personas, que é o público-alvo. Né? Eu preciso conhecer o público-alvo. Por que a gente chama de persona? Porque o público-alvo tradicional, como a gente sempre considerou, ele é baseado em dados demográficos. Né? Gênero, homem ou mulher, faixa etária, idade, faixa etária, faixa de renda, localização. Então, por exemplo, o meu público-alvo é mulheres de Taguatinga entre 30 e 50 anos com escolaridade X. É muito genérico ainda, né? É muito genérico. Para o que a gente precisa hoje em termos de comunicação, né? Exato. Por isso a gente chama de persona. A persona é a gente conhecer a fundo o público-alvo. O termo persona vem das marcas.
né? Por exemplo, a Magazine Luiza criou a Magalu, que é uma persona. É a síntese do público-alvo. Eu preciso entender psicologicamente esse público, seus gostos, suas dúvidas, seus anseios, suas preferências. A gente chama de persona. Público-alvo, ele não serve mais, né? Porque se eu falo assim, mulheres entre 30 e 40 e 50 anos, nossa, é tão abrangente. É um universo, né? De repente eu preciso de um recorte específico, que são mulheres que têm filho em idade escolar. Sobretudo se você está falando de uma campanha proporcional, em que você representa ali uma fatia do eleitorado, né? Você não vai falar com todas as mulheres de 40 a 50 anos, você vai falar com um perfil específico de mulheres que estão nessa faixa etária, né? Que é um excelente debate para daqui a pouco a diferença de uma eleição para o legislativo e para o executivo. Mas só para fechar o método M. Então começa no contexto, que você faz análise SWOT, pesquisa, investigação, diagnóstico. Né? Depois vai para o posicionamento e a sua luta. Terceiro, a definição das personas. O quarto, aí você começa a pensar nos canais. Que canais eu vou usar na minha pré-campanha? Eu já vou ativar o WhatsApp, eu vou usar meu Instagram, eu já vou criar um site ou não? Você veja bem, os canais eles só vêm depois, porque veja, qual que é o grande erro? É você começar uma pré-campanha ou uma campanha já com a comunicação sem ter feito o trabalho de base, que é o diagnóstico. Até para saber onde essas pessoas estão. Né? Onde está a minha audiência, onde eu vou ter mais audiência. Vamos dar exemplos claros. Eu tenho um deputado, amigo meu, que é de Rondônia e o público dele está na roça. Ele é produtor rural. Ele falou, pô, Fred, eu quero estar no Twitter. Falou, cara, o seu público não está no Twitter, não faz sentido, né? Mas para eu saber que o público dele não está no Twitter, eu sei quem é o público dele, quais são os hábitos, etc. Então, não entre no Twitter, que é perda de tempo. Depois dos canais, é a linha de comunicação, a narrativa, o tom de voz, os territórios de conteúdo. E o sexto passo é a mobilização, como eu vou ativar as pessoas já na pré-campanha. Então, recapitulando, o método M começa contexto, posicionamento, persona, canais, conteúdo e mobilização. São 6 passos muito simples. Se você seguir, né, você consegue montar um mini planejamento ali para a tua pré-campanha e posteriormente para a sua campanha. Né? Então existem alguns caminhos. Agora, comece na base, né? Não comece já pensando em produzir conteúdo se você não tem para quem produzir, como produzir, né? E o que produzir, o que falar para essas pessoas. E com esse método, independente da disposição financeira do candidato, ele já consegue ter uma linha, né? Ele já consegue ter uma espinha dorsal de onde chegar e ele vai fazer com que ele tiver à mão, né? Com os recursos que ele tem, ele consegue chegar nessa tua proposta de caminho, né? Vou dar um exemplo claro. Fred, como é que eu descubro as personas do meu... Cara, vai nas suas redes sociais, pega 50, 100 pessoas mais ativas, porque também não adianta pegar um seguidor que não interage, que não está conectado com o teu conteúdo. Pega 50, 60 pessoas mais ativas, estou falando de alguém que tem uma base pequena, né? 5 mil seguidores. Faz um formulário online, com algumas perguntas, aborda essa pessoa com um jeito, com um texto legal, e chama elas para participar desse formulário. Né? Agradece a presença dela nas suas redes, fala que elas são muito importantes para você, as pessoas querem carinho, né? Querem pertencimento. E essas pessoas podem fazer uma mini pesquisa qualitativa para você de graça, a partir de uma abordagem nas redes sociais com custo zero. Às vezes você usa até a ferramenta de stories, faz uma enquete, né? Ali minimamente você já vai ter algum extrato do que você pode ter enquanto público, né? Eu acho que as redes sociais elas têm que ser utilizadas como uma ferramenta também de pesquisa, né? E aí eu aproveito para falar aqui para quem nos assiste que na semana que vem a gente vai disponibilizar um e-book nas nossas redes em que a gente fala um pouco disso, né, que são os primeiros passos ali da pré-campanha, e a gente fala sobre isso, essa diferença entre público-alvo e persona. A gente dá alguns caminhos, inclusive, para que a pessoa possa descobrir quais são as personas com as quais ela deve, né, trabalhar. Então, fique ligado aí nas nossas redes que nessa semana a gente vai lançar o nosso e-book. Que legal, faço questão de divulgar. Bacana, tem nome assim, não? É o Guia Prático da Pré-Campanha. Que legal. Nome bem vendável. É isso. Clickbait. Fred, vamos avançar um pouquinho umas casas aqui. Eu estava conversando aqui com o pessoal da agência. Essa semana eu participei de uma palestra sobre inteligência artificial e foi interessante porque lá eles estavam discutindo em que ponto, né, a que ponto a inteligência artificial vai influenciar no ramo da comunicação, né? E quando o ChatGPT chegou, foi assim, algo que causou um alvoroço, né? Não só na comunicação, como em diversas outras profissões. E a gente hoje tem que entender que estamos vivendo um novo momento. É inevitável. A inteligência artificial veio para ficar,
né? Na palestra, inclusive, os especialistas consideravam como uma nova revolução que nós vamos viver, assim como vivemos outras no passado, revolução industrial e etc. Então, assim, como você acha que vai ser o uso da inteligência artificial nessa próxima campanha, em 2024? E você já tem utilizado dessa ferramenta com seus clientes, nos seus cursos? Especificamente o ChatGPT ou outras? Outras inteligências artificiais, mas o ChatGPT acho que é o que mais se popularizou, digamos assim, né? A definição de inteligência artificial é muito ampla, né? Mas vamos lá, eu vou contar uma pegadinha que eu caí recentemente. Esse mesmo cliente que é candidato lá em Angra dos Reis, eu estava numa mentoria com ele. Eu estava numa mesa como essa, ele na ponta, e eu fazendo treinamento de roteiro, ensinando ele. A gente trabalha com o conceito de roteiro em 3 atos, né? Início, meio e fim, gatilho, etc. E eu dei um exercício para ele de fazer um roteiro sobre um determinado tema da cidade dele, e estava escrevendo no computador. Depois ele mandou o roteiro, eu falei, fantástico o roteiro, muito bom. Falou, o ChatGPT fez para mim. ChatGPT é ótimo. Mas ele contou só depois. O ChatGPT fez, eu não estava olhando o computador dele. Sim. Eu falei, pô, legal. Aline, é inevitável, aí precisa saber o tamanho da tua campanha, do teu bolso, né? Porque existem ferramentas sofisticadíssimas de inteligência artificial, como tem uma ferramenta que chama Scopus, né? Que é uma ferramenta de análise de dados, de Big Data como um todo, né? Que já está no mercado há muito tempo, né? Que são aquela discussão da Cambridge Analytica na campanha do Trump, etc. São inteligências artificiais muito grandes que analisam um volume muito grande de dados para trazer informações sobre o eleitor, etc. E existem ferramentas mais acessíveis, como o ChatGPT, que pode te ajudar na construção de textos, de estratégia. O que eu acho é o seguinte, aí eu trago o debate, eu tenho falado muito isso sobre o assessor. E eu tenho falado de uma forma um pouco até incisiva demais. O assessor de comunicação que não se portar como estrategista, ele vai ser engolido pelo mercado, ele vai ser engolido pela inteligência artificial. O que é o assessor operacional? O que é o assessor estrategista? O assessor operacional é aquele que faz apenas aquilo que é pedido. Ele faz foto, ele faz vídeo, ele faz um release, ele faz uma legenda para o Instagram. A inteligência artificial já faz isso. Sim. O que faz um assessor estrategista? Ele pensa cenários, ele antecipa temas, ele evita crises, né? Só que acontece muitas vezes também do assessor estrategista não ser ouvido pelo assessorado, já é um outro problema, né? Mas eu acho que é um certo comodismo. É difícil falar comodismo, pode ser também uma questão de mercado. A gente tem que entender que o mercado às vezes não paga muito bem. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, o mercado de marketing político ele está em plena efervescência, na média ele paga muito mal. Na grande média nacional ele paga mal, para social medias, para jornalistas, etc. Então, às vezes, assim, eu não vou muito além porque o que eu ganho não Sim. Ou às vezes eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho que acumular clientes para conseguir fazer uma carteira, né? Para conseguir ter algo digno. A Equipe também é uma coisa impressionante. Você tem ainda hoje... Você tem prefeituras. Você também trabalham com prefeituras de pequeno porte, claro. Sim. Que tem uma pessoa para comunicação. Sim. Como é que você cobre? Uma pessoa cobre secretarias, um executivo todo. E aí, de fato, essa pessoa não tem tempo para ser estrategista. Sim. Ela se vira no operacional para entregar as coisas. Eu entendo essas questões, mas eu estou falando como sobrevivência de mercado, né? Porque o grande ativo... Porque assim, você fazer foto, texto é commodity. Você tem que entregar algo mais para você se valorizar, né? Para você criar uma reputação do lado do assessor. Mas respondendo a sua pergunta, é inevitável, a inteligência artificial vai chegar em mais ou menos medida, né? Mas assim, também não é... A gente vive muitas ondas de euforia, né? Não é também a salvação da lavoura, não é o que vai resolver o problema, né? Campanhas grandes usarão grandes ferramentas ano que vem, campanhas de capital de estado, campanhas de prefeitura grande e campanhas menores. O que você acha que é tendência para o ano que vem? Dentro da inteligência artificial ou no geral? Não, no geral, de ferramentas, Vamos lá. Eu acho que o TikTok não é mais tendência, né? O TikTok já veio para ficar, né? Eu acho que quem não está no TikTok hoje... não é moda mais, né? A gente E não é só dancinha, pelo amor de Deus, gente. Não é só dancinha de forma alguma. TikTok não é uma rede de dancinha. Gente. Com certeza. Pode ser dancinha se você se ficar confortável, né? A gente fez o reboot esse ano, o seminário, e trouxemos a Rubiane, né? Que ela faz o TikTok do TRE do Paraná. Porque o TikTok já entrou também nos órgãos públicos, sim, né? Sim. Cara, como é que você usa o TikTok numa área tão sisuda que é o judiciário, né? Sim. E ela colocou o desembargador para fazer dancinha. Mas tudo bem.
O TikTok a gente ficou meio esperando, ver se era moda ou não, como o Snapchat, né? Que veio como uma onda e acabou. TikTok não, ele é muito poderoso, né? É um aplicativo chinês, né? Que realmente não é... Eu tenho um cliente que eu falo assim, cara, não entra no TikTok agora, mas ano que vem vai precisar, sabe assim? Sim. De repente, esperar mais 3 meses, cria um perfil e veja o que está acontecendo lá. Porque o que mais acontece é igual com essa rede nova que foi criada pelo Instagram, o Threads. O Threads para copiar o Twitter. Foi uma euforia, milhões de acessos, etc. E meio que tá... né? Não sei. Por enquanto não vingou. Queria a opinião de vocês. Não, mas teve consultor decretando a morte imediata do Twitter. Sim. Né? Claro que essa rede pegou ali boa parte dos usuários do Instagram, porque ele faz parte do ecossistema do Mark Zuckerberg, etc. Mas foi uma euforia de 2, 3 dias e depois... né? Abaixa. Então, agora o TikTok não. Inteligência artificial é uma tendência, né, em termos de tecnologia. O TikTok, o que mais? Eu acho que os impressos. Eu acho que uma volta ao passado, sabe? A valorização, porque veja bem, eu acredito muito nisso. A internet, ela é muito etérea, você não pega. E tem a questão das fake news, as pessoas não acreditam muito no que vem circulando na internet, nos grupos. Quando você pega um impresso, um jornal de campanha, eu acho muito legal a Tabata Amaral. É uma jovem parlamentar, totalmente digital, conectada nas redes sociais, só que ela tem um jornal de campanha, de mandato dela, que eu acho que semestralmente ela imprime e vai para as ruas entregar. Olha que legal, ela faz essa integração. Aí ela divulga nas redes sociais, claro que ela não vai fazer isso com São Paulo inteiro, mas ela pega 1, 2 dias e vai para a rua entregar o seu jornal de mandato. Isso gera tanta conexão quanto como você está na internet ali falando com as pessoas. Né? É uma conexão cara a cara. E mesmo que ela tenha falado com 100 pessoas durante o dia, que é muito pouco para o universo dela, mas mostra, aí você joga isso nas redes, mostra a simpatia. E as pessoas que tiveram contato com ela nas ruas, tem um vereador em Rio Branco, no Acre, o Emerson Jaruti, hoje ele é deputado estadual, que é um cara muito jovem também, e ele fazia isso, ele fazia o jornal do mandato dele, ele ia para o semáforo, para o sinal de trânsito, entregar, né, o material. Não é que o impresso seja uma tendência, tá, Glauco? Assim, não dizer que é outra tendência, mas ele tem que ser revalorizado. Sim. Porque eu acho que nós tivemos um boom, nós tivemos uma bolha do digital nas últimas eleições, que a bolha meio que explodiu. Então vamos dar ao digital o tamanho dele, que é muito grande nas campanhas, mas eu tenho que combinar com outras estratégias, entre elas os materiais. É claro que no Brasil hoje a legislação está muito mais restritiva em relação a material visual, você não pode colocar outdoor, não pode mais pintar muro, eu acho correto isso, né, por uma questão de poluição visual. Mas você pode ter o santinho, o jornal, o impresso, a revista, né? Eu acho que isso é muito importante. Mais importante nas eleições municipais do que nas eleições nacionais. Eu queria só reforçar uma questão aqui com o nosso público que nos assiste sobre a inteligência artificial, porque a gente sabe que tem muitas campanhas que elas não têm recurso, de fato, né? A escassez de recurso financeiro ela é muito grande. Então, se atenham a essas ferramentas que podem, de alguma forma, contribuir, ajudar, né? Diminuir ali o seu tempo de trabalho, para que, inclusive, você tenha mais tempo para o estratégico. Eu acho que isso é importante também. Utilizar a inteligência artificial para o operacional vai te permitir ter mais tempo para o estratégico. Então, acho que isso é bacana. Então, quem nos assiste e não tem muitos recursos, dá uma olhada, dá uma estudada, porque eu acho que são ferramentas que podem, de fato, te ajudar. E você falou, Fred, sobre a questão do assessor estrategista. E você fala, né, nas suas redes, nos seus cursos, você deu um nome, inclusive, para esse assessor, que é o VDM. Né, o assessor vai dar merda, né? O que a pessoa precisa fazer, que caminho ela precisa trilhar para que ela almeje e alcance um cargo como esse, né? Que é o assessor vai dar merda, que é aquele assessor estrategista, né? Que ele está para além do operacional, ele vai contribuir ali na estratégia e vai prevenir crises e enfim. Legal. Quem criou essa frase, na verdade, eu acho que foi o Abel Lumer, que é um consultor político do Rio de Janeiro, o Abel, nosso companheiro, e ele falou, o assessor de VDM vai dar merda. Mas tem um problema que é o seguinte, Aline, às vezes o assessor precisa de um emprego. E é uma coisa que, quando você parte não é para o confronto, mas você contraria o seu assessorado e fala assim, você está fazendo errado, não faz isso que vai dar merda, entre aspas, você não é submisso, né? Você é mais valorizado. Agora, em alguns casos, realmente, o cara fala assim, não, mas quem é você para mim? E manda embora. Então, às vezes, a pessoa... E eu não falo só de assessorar a agência também, às vezes, tem medo de perder o cliente. E a gente se submete, como agência, às vezes, a manter um cliente fazendo o que ele pede
E aquilo não é correto. Sim. É uma questão de sobrevivência de mercado. Ou o assessor não pode perder o emprego. Então você tem um limite para você confrontar, né? Quais os limites? Um cliente nosso pediu, eu quero comprar seguidor. Não, eu perco a conta, eu não vou comprar seguidor. Está totalmente errado. Outras situações que você vai negociando e fala assim, olha, isso aqui é legal ou não é legal. Então o VDM é isso, é você se impor para um cliente ou para um assessorado, dialogando até um limite dos dois. Né? O que não pode é uma submissão, o assessor fazer aquilo. O puxa-saco, tradicional puxa-saco, né? O puxa-saco, entrar numa zona de conforto, né? Porque tem um problema da política, vocês conhecem bem como eu, os políticos são muito permeáveis às opiniões, né, do redor, da família. A biruta, né? Passa um vento, a biruta muda de lado. Exato. Aí a gente constrói uma estratégia. O que é um plano de ação? É um rumo. Você pode ajustar esse rumo com os acontecimentos. Você não pode virar o rumo, a estrada. Você segue na mesma estrada e pegando alguns atalhos. Nenhum planejamento é estanque, definitivo. Você faz um planejamento com base em SWOT, em pesquisa. Aquilo é científico. A gente não trabalha com chute. Sim. Aí você chega e faz um planejamento, beleza. Aí chega um assessor, um puxa-saco, ou a esposa ou o filho, e vai no ouvido e fala isso. Aí ele pede para você mudar a rota. Não, eu não vou mudar a rota. Eu posso corrigir a rota, porque aconteceu. Realmente, às vezes, as coisas acontecem, alguém sai, um concorrente dele sai do cenário político, alguém morre, acontece alguma coisa. E você sai um pouco do caminho, você volta para a mesma estrada. Só que alguns clientes, alguns políticos, porque ouvem tanta gente e são... E eu entendo um pouco o lado, sabe, Aline? Porque assim... Emocionalmente, eles são mais vulneráveis, porque é a vida deles que está em jogo, Sim. é o dinheiro deles, é a carreira deles. Então, como eles são emocionalmente muito frágeis, os políticos, tudo que eles ouvem, eles levam em consideração. Só que, calma, você tem que filtrar, porque senão você vai atrapalhar o que a gente planejou. E né? ter pessoas preparadas para ajudar nesse filtro é fundamental, né? É ser esse assessor VDM que você está falando, né? E se você não confiar no assessor, demite. Porque É não faz isso. nenhum sentido lógico você ter um assessor do teu lado na comunicação e você não acreditar ou não fazer. Então você tem um problema de confiança. Se você tem um problema de confiança, você troca por alguém. A gente falava aqui em off, a questão do santo de casa não faz milagre. Eu já cansei de dar consultoria, fui contratado para falar a mesma coisa que o assessor falava. E eu cheguei a falar para o político, olha, você jogou seu dinheiro fora. Porque eu ganhei dinheiro falando as coisas que o seu assessor falava para você e você não ouvia. Sim. Falei, deputado lá da Paraíba. E é isso. Se você não confia na agência, troca a agência. O assessor troca, mas você tem que confiar. Claro que a gente erra. Ninguém é perfeito, eu posso errar. Até porque o erro faz parte dessa questão, né? A gente tem que testar e errar. Né? Eu já deixo uma margem de erro, eu falo assim, olha, o que a gente vai fazer no digital aqui, quando a gente anuncia, etc., tem boa taxa de erro. Sim, porque é erro acerto, né? Mas faz parte do jogo. Agora, ficar mudando o rumo o tempo todo é que não funciona. Mas eu acho, assim, Fred, até pelo meu histórico também, que durante muitos anos eu fui assessora e eu me considero que eu era uma assessora VDM mesmo. Às vezes até colocava em risco, porque não tem um perfil mesmo, assim, de ser, né, puxa-saco e achar e aceitar tudo e, né, enfim. Eu acho que para que você chegue a ser um assessor desse nível, de fato, você precisa construir, trilhar um caminho que te leve até lá. E o caminho da confiança, né, de criar essa relação de confiança com o seu assessorado, ele é fundamental. Demanda tempo, o tempo cronológico, claro, mas eu acho que demanda também ali o seu esforço, as suas entregas, elas dizem por você também, né? Então, se você é preparado, se você está disposto, né? Se você está envolvido com o projeto, eu acho que você dá mostras ali também para o seu assessorado de que você tem condições de alçar esse posto. Então, eu acho que fica como recado aqui também para quem nos assiste, né? Da importância de você estar sempre preparado, de você sempre estudar, de você entender, ler cenários, que eu acho que tudo isso vai fazer a diferença para que você alcance esse posto. Eu tenho uma dica aqui que é assim, uma grande dificuldade que me perguntam assim, Fred, como é que eu convenço o meu assessorado? Eu não quero nem brigar com ele, eu quero convencê-lo de que o que ele está fazendo não funciona, né? E eu quero que ele faça um conteúdo mais humanizado, eu quero que ele faça fotos mais humanizadas. Como é que eu convenço? O que é um convencimento? É a persuasão. Sim. Então a gente tem que ir na persuasão e em táticas do inconsciente. O que um político é? Vaidoso. Ele é vaidoso. Normalmente, 90% é vaidoso. Então, uma dica que eu dei é o seguinte, mostrem para ele o que outros políticos estão fazendo e está muito legal. A gente vai falar daqui a pouco. Pega o Topázio, o prefeito de Floripa, pega o João Campos, pega a Tabata e fala assim, olha que legal. Mas assim, não é que legal só não. Olha a métrica, olha o resultado disso. Porque eu consegui convencer muitos clientes e assessores,
mostrando cases, fazendo benchmarking, mostrando outros exemplos e aí realmente... Porque se você fala sem dar exemplo, fica uma coisa muito etérea, né? Eu não sei, muito solta. Quando você pega um exemplo concreto, olha o que está fazendo, é muito legal e dá resultado. Porque o que a gente tem... Uma coisa que eu também não aceito muito é a falta de relatório de métrica. O que o digital nos dá, que os meios de comunicação tradicionais não nos dão. Métrica. Sim. Eu coloco uma peça na TV, um spot no rádio, no jornal, eu não sei quem viu, eu não sei qual audiência. Na rede social tem todas as métricas possíveis de engajamento, de alcance, eu sei quantas pessoas acessaram o meu site, de onde vieram. E às vezes o assessor, por falta de tempo ou de conhecimento, não apresenta o relatório de métricas. Olha, essas publicações bombaram por isso, essas não bombaram por isso. Então a gente tem que fazer relatório de métrica frequente, que seja mensal, que seja bimestral, mas para chegar para o cliente e mostrar métricas de qualquer lugar. Quantos leads nós captamos esse mês através do WhatsApp? Sim. X. Porque métrica é para tomar decisão. Vou dar um exemplo besta aqui. A gente sentiu no relatório de métrica de um site que os acessos despencaram de um mês para o outro. A gente tinha uma média de 3.000 acessos e no mês seguinte 1.000 acessos. Precisamos tomar decisão. Por que teve essa queda? Porque a equipe de social media parou de divulgar os links do site nas redes sociais. Por um simples motivo. Galera, então vamos voltar a colocar, porque as pessoas não estavam chegando no site nas buscas orgânicas. Sim. É só a turma voltar a colocar o link do site e voltou a audiência média. Mas a gente descobriu isso analisando o Google Analytics. Então a gente tem que também ter um trabalho um pouco mais científico, e são métricas gratuitas, estão lá, não tem que contratar ferramenta para isso. E esse relatório tem que chegar para o político numa reunião mensal, que ele tem que bloquear para a comunicação para ver o que está dando certo e está dando errado. De engajamento, de alcance, de as métricas da vaidade, como você fala, né? Mas outras que não são tão vaidade assim. Né? Então tem a questão das métricas, que às vezes a gente está meio descuidado nisso. Eu acho que o Fred tocou em dois assuntos aqui interessantes, né? Ele falou sobre benchmarking, que é você analisar a concorrência, né? E outros perfis, não necessariamente de concorrência, como ele citou aqui o prefeito de Floripa, Topázio, que faz um trabalho sensacional. Eu vi um vídeo dele ontem, eu achei assim, incrível. E os comentários é tipo assim, o estagiário tá merecendo um aumento, né? A galera brincando nos comentários. João Campos, né, prefeito de Recife também, que faz um trabalho incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses cases, assim, Fred, quando você vai, enfim, conversar com seus clientes e tudo mais, qual o direcionamento que você dá quando você faz esses benchmarkings, o que você fala? Até porque o benchmark ele tem que ser feito, claro, mas a gente tem que entender também o perfil de quem a gente está assessorando. Não dá para achar que qualquer pessoa pode ser um Topázio. Qualquer prefeito vai fazer o mesmo que o Topázio, né? Muitas vezes a gente vai ter que adequar, customizar a linguagem, inclusive também para o público, para a audiência que vai assistir aquilo. Então, como é que você se utiliza desse benchmarking para, enfim, passar conteúdos e dar dicas ali para os seus assessorados? Legal. O Topázio eu estou acompanhando de perto, porque eu estou em Santa Catarina, então assim, quem faz a comunicação do Topázio é o Bruno Oliveira, que é um grande profissional, e o pessoal fala estagiário, ele fica meio bravo, né? Que é um profissional altamente capacitado, que escreve os roteiros, etc, né? O Topázio participou, eu fiz um encontro a Nuvem fez a agência, o primeiro encontro de TikTokers no marketing político, não sei se vocês acompanharam. Sim. Tem uns 5 meses atrás, a gente convidou a Tabata, ela participou, ela gravou um vídeo, o Topázio participou ao vivo com a gente, né? Foi pelo Zoom, o Topázio contou. O que o Bruno fala é o seguinte, aquela é a verdade dele, ele gosta da rua, ele não é um prefeito. O Topázio não era prefeito, não foi eleito, né? Ele era vice do Jean Loureiro. O Jean Loureiro saiu para ser candidato a governo e o Topázio assumiu. E ele não era muito conhecido, não é isso? Não, a história, absolutamente desconhecido. Um empresário totalmente desconhecido e começou a se tornar conhecido através dos vídeos nas redes sociais. Mas assim, ele naturalmente fica pouco no gabinete, ele gosta da rua. Então, o que a comunicação fez, porque o marketing político é isso, né, Glauco? Assim, ele não pode inventar o produto, ele tem que pegar o que você é. Se o político é um pouco mais de gabinete, a gente tem que se adaptar a isso e levá-lo um pouco para a rua. O Topázio é totalmente rua e aquele é o jeito dele. O que o Bruno fez, que é o cara da comunicação, foi adaptar e criar os vídeos a partir do estilo do assessorado. Sim. Né? Então, e acabou sendo um case de sucesso. Mas o que eu mostro? Do João Campos, eu tenho 2 conteúdos que eu vou mostrar hoje à tarde que são chocantes na comparação. É o João Campos e o prefeito de Niterói, no Rio, que é o Axel. Eu vi esse seu post, eu vi esse seu conteúdo. Cara, era a mesma obra. Ambos estavam divulgando obras de contenção de encosta. Tanto em Niterói quanto em Recife, quando chove, tem problemas de desmoronamento em encosta.
E esse conteúdo foi para a rede social particular deles, né? Porque a gente sabe que o prefeito tem 2 redes, né? Sim, Ele tem a rede institucional da prefeitura, que não pode fazer promoção ao pessoal, tem que ser uma coisa mais discreta, e a rede pessoal pode fazer qualquer coisa, entre aspas, né? O prefeito de Niterói, na rede dele, era uma foto aérea horrorosa da obra da encosta, um morro, e um texto absolutamente, parecia um release, falando dos números da obra, a metragem da obra, uma coisa horrorosa. O João Campos, era um vídeo dele na casa de uma senhora, e ela já começa assim, rapaz, que homem bonito, vem cá, me dá um abraço. Ele, como é que tá a obra aí, tá boa? E abraçando a mulher na casa e mostrando aqui, agora aqui, não chega aqui, mas não vai cair mais nada aqui. É chocante a diferença. É chocante. Mas para isso, o prefeito tem que topar, porque para gravar esse conteúdo, ele bloqueou 2, 3 horas da agenda. Sim. Esse é o grande problema. Os políticos, eles querem ficar em agendas às vezes que não vão render nada, recebendo ali uma pessoa dentro, e você não vai fazer um vídeo desse, que vai te chamar 2, 3 horas para você ir lá no bairro, fazer, mas olha o poder desse vídeo. Então, às vezes, o assessor até quer fazer, mas fala assim, vamos fazer isso? Quanto tempo? Não tenho agenda, não tenho tempo para isso. Vamos gravar um vídeo aqui no gabinete mesmo, falando da obra da encosta. Sim. Não, eu tenho que ir lá na encosta, na casa da pessoa, buscar o personagem. Isso que é humanizar, né? Esse exemplo é muito chocante, porque é muito diferente, é a mesma coisa. Tá tudo bem, o prefeito de Niterói pode ter ido depois, mas não foi, é aquilo, né? Então, tem muito a ver com a disponibilidade do político entender. Vou falar de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte atual é a mesma coisa do Topázio. Ele assumiu depois que o titular, que é o Alexandre Calil, saiu para ser candidato ao governo e perdeu a eleição. Ele ficou totalmente desconhecido. Só que você entra nas redes do prefeito de Belo Horizonte, o Fuad, é um horror. É ele só no gabinete dele, recebendo lideranças, fazendo aquelas fotos de barreira, como fala o Lucas Pimenta, com o braço para frente, que não conecta, você não vê o prefeito na rua. Aí um pessoal da prefeitura, eu falei assim, gente, copia o Topázio. Porque agora ele vai à reeleição, mas assim, ninguém conhece ele. Porque o conteúdo dele é absolutamente fechado, né? Ali, hermético. Copiem. Porque assim, o Lucas Pimenta... A distância que ele tem, né? Assim, a disponibilidade do Topázio é um negócio impressionante. E eu vou falar um negócio que o Lucas Pimenta fala. Ele, inclusive, deu uma palestra no Reboot, que a palestra tinha o título com Copie como marqueteiro. Pouca coisa é nova. Quase tudo que se faz, a gente recicla uma ideia. Sim. Claro que dando um toque nosso, etc. Mas assim, eu quero ser original em todos os postos. Não existe. A gente está sempre copiando alguém. Mas claro, copiando, dando uma personalidade do cliente, Sim. etc. Né? Adequando, né? E você falou, Aline, de benchmarking. A gente tem que fazer benchmarking também do mercado privado. Eu sigo empresas, marcas, executivos que me trazem ideias para o marketing político, né? Desde marcas como Starbucks ou Red Bull, ou Abílio Diniz, ou grandes CEOs políticos, que postam coisas legais que você traz a ideia. Porque a gente fica às vezes muito bitolado, eu vou seguir só prefeituras, órgãos públicos, políticos, e aí você fica muito nesse universo. Sim. Existe um universo do marketing digital privado que te traz grandes insights para o marketing político. Né? Vou falar uma coisa que vou falar hoje também. Story doing. O que é o story doing? É o storytelling em ação. Storytelling é contar histórias. O story doing é você viver uma experiência real. Eu vou dar um exemplo. O Itaú sempre disse que era um banco a favor da sustentabilidade, do meio ambiente, etc. Uma coisa é você falar e contar histórias. Aí ele criou aquela questão das bicicletas do Itaú. Sim. Né? Aí você faz um story doing. É uma experiência prática. O Itaú está disponibilizando um meio de comunicação, um meio de mobilidade sustentável. A Heineken, ela patrocina o Rock in Rio. Aí não é só o patrocínio nas peças de comunicação, ela cria uma experiência da Heineken, você vai no Rock in Rio, você participa ali de algumas coisas. Como é que a gente pode criar experiências reais no marketing político? Que no marketing comercial chama-se marketing promo, né? Live marketing, né? Empresa de marketing. De inúmeras formas. O Collor fez um negócio, o Fernando Collor, senador, que muita gente tirou sarro, mas eu achei interessante. Um dia com o Collor no Senado. Aí ele fez uma promoção nas redes sociais, ganhou um sujeito que ganhou a passagem aérea e ficou um dia com ele no Senado. Nas comissões, conheceu o gabinete dele, etc. É legal. É você criar uma experiência real com a sua audiência. Vou dar um outro exemplo. Vistoria de obra. O prefeito vai vistoriar uma obra, ele leva os puxa-saco, a imprensa no muito e faz. Cara, convida o entorno dos moradores daquela obra. Vamos pegar uma obra de saneamento básico. O prefeito liga
Olha que legal, podia até gravar isso para rede social. Você liga para 10 moradores, de surpresa, olha, aqui é o prefeito. Quem? Prefeito? Sim, nós estamos fazendo uma obra perto da sua casa, eu estou fazendo uma vistoria. Quer ir comigo? Vamos, convida 20 pessoas e vão com você filma aquilo, joga na rede social, você está fazendo o story doing, que é o storytelling em ação, colocando as pessoas no centro da experiência. Sim. Né? Coisa extremamente simples, né? Convidar para vistoriar uma obra, convidar para conhecer o gabinete, né? Um dia com um deputado, com a deputada. E as empresas, as marcas fazem isso, proporcionar experiências reais. A gente vive esse momento das experiências. Sim. E a gente utilizou isso, inclusive o Glauco aqui como publicitário, criou um slogan para uma prefeitura que a gente atende, usando o termo da experiência, porque de fato hoje você tem transformado tudo em experiência, você transforma um bar, hoje em dia não tem mais o boteco, né? Sim. São gastrobar, porque lá você vai viver uma experiência diferente. E é isso que você está falando, atrair o que está acontecendo ao redor para o marketing político, né? Você conseguir fazer com que isso também se adeque à nossa realidade, é muito bacana. Você vai na parte de eventos, né? As pessoas não buscam mais conhecimento. Você vai no RD Summit em Santa Catarina, que tem 10 mil participantes. Sim. Não é só o cara sentar e ver conteúdo, você tem que criar uma experiência no entorno disso. A gente já fez isso com o Reboot. No meu curso de hoje à tarde, eu não acredito mais, Glauco e Aline, no modelo tradicional de educação, que você senta num banco de escola e aprende. E ouve. Vai ter dinâmica, nós vamos sair da sala de aula, o pessoal vai gravar vídeo na rua ali na hora, sabe? Criar dinâmica, criar uma experiência, criar algo além do PowerPoint e você falando o que funciona ou não funciona. Falando a tarde inteira. Então a palavra experiência, você é publicitário, é muito forte, né? As marcas estão proporcionando experiências, os políticos pouco. É verdade. O político quer se autodivulgar. Eu sou foda, eu sou o bom. Né? Eu sou o que mais faço. Calma, não é por aí. E falar de si mesmo, né? Porque é sobre as pessoas, não é sobre você. Não é sobre você, exatamente. Não é sobre você. E política é muito autocentrado, né? É o ego lá em cima, não. É tudo sobre mim. E aí não tem uma coisa que falta muito também, é o conteúdo gerado pelo usuário, né? Que é o conteúdo produzido pelas pessoas. Tem até um termo em inglês, né? User Generated Content, que é conteúdo gerado pelo usuário. A gente não vê as pessoas nas redes do político, né? O prefeito, por exemplo, eu vi uma coisa muito legal, o prefeito de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que faz uma rede social muito legal. O Alisson. Uhum. O cara foi no bandejão. O cara foi assim, cara, deve chegar muita coisa legal no WhatsApp do prefeito, do deputado, que não é aproveitado. O cara foi no bandejão e gostou muito da comida e mandou pro pessoal da prefeitura. Aí o prefeito colocou. O cara falou: olha, gente, tem cuscuz aqui no bandejão, olha que coisa legal, tem não sei o quê. O cidadão criou aquilo espontaneamente do próprio celular e mandou para a prefeitura e colocou na rede do prefeito. Eu acho que chega tanto material na rede de política que não vou colocar isso não. Tá mal produzido, tá não sei o quê. Cara, mas é o mal produzido que funciona. É o conteúdo que o usuário criou. E aí, isso tem credibilidade, porque as pessoas acreditam cada vez menos nos políticos, né? Quando é o cidadão que dá a credibilidade, aquilo funciona, né? Porque é gente falando pra gente, é o boca a boca. Né? Eu gravo um curso e eu gravo um vídeo falando do meu curso. Eu não tenho credibilidade, o curso é meu. Agora, se a Aline coloca um depoimento, fui no curso do Fred, é legal, é um outro patamar. É o que a gente chama de prova social, né? Exatamente, prova social. Fred, a gente está falando sobre dar credibilidade, utilizar-se das pessoas, e eu acho que um conteúdo importantíssimo, na verdade um termo importantíssimo que a gente precisa desmistificar e trabalhar um pouco mais aqui na nossa conversa de hoje é a humanização. Né? A gente precisa urgentemente trazer o contexto da humanização do político, do conteúdo, né, da relação para dentro do marketing. Como é que você utiliza esse critério, esse termo, enfim, com os seus clientes? E o que você também pode nos falar aqui para quem está se organizando para o ano que vem, para a sua campanha? Se a gente for pensar bem, a gente nem deveria estar falando disso, né? Que é uma coisa tão óbvia, a humanização, né? A humanização vem de humano, de pessoas, né? Devia ser algo que já incorporado à política, né? Se a política é para pessoas, se o político, qual a função de um político? Resolver problemas das pessoas, né? A gente não precisaria estar falando em humanização, dando referências, faça como fulano. É porque, na verdade, historicamente, os políticos tiveram sempre uma comunicação muito vertical, né, com o seu público, né, muito de cima para baixo, né? Eu falo e você ouve, né? Eu falo e você escuta, eu gravo um vídeo, eu coloco uma nota na imprensa. E hoje a comunicação é muito horizontal, e quando ela é horizontal, ela está no mesmo nível das pessoas, né? E aí você precisa humanizar. Assim, humanizar é muito amplo.
Humanizar é você ir para a rua, humanizar é você colocar as pessoas nas suas redes, é você você conversar, é você diminuir seu tempo de agenda, menos gabinete, menos reunião e mais rua. Usar uma linguagem acessível que as pessoas entendam, né? Vamos lá. Que humanize seu conteúdo. Tom de voz nas legendas. Gente, a gente ainda vê aquelas legendas truncadas, né? Parecem textos informativos. Vamos pegar aqui aquela divisão do jornalismo e da publicidade, né? O texto é como se existisse, mas assim, um texto mais jornalístico é um texto mais informativo, mais descritivo. Sim. Aí você pega uma legenda de uma obra e coloca um texto jornalístico, descrevendo. Eu preciso do texto publicitário, que é mais persuasivo, o tom de voz, a coloquialidade, a conversa, né? E assim, os políticos do Nordeste fazem isso muito bem. Se eu tiver que dar referência aqui, ó, gente, tem lá o Topázio no Sul, tem uma outra... Mas você pega, assim, os governadores de Santa Catarina, governador do Paraná, o Ratinho Júnior, filho, uma lástima a comunicação. Agora você pega no Nordeste, tanto órgãos públicos, prefeitura do Recife, de Mossoró, é tudo legal, porque eles têm um tom de voz mais coloquial. Ei, gente, olha aqui, olha a cabra da peste, sabe? Coisas da linguagem deles. Porque isso é conversa, não é um release que está ali, né? Sim. E uma outra coisa muito importante, talvez eu preciso falar que talvez não dê tempo, a gente está quase terminando, é a questão da pirâmide vertical invertida, que é uma técnica para você usar. Imagine uma pirâmide de cabeça para baixo. O mais importante do conteúdo no início, o início de qualquer conteúdo, seja um texto ou um vídeo, o início tem que ser matador, tem que ser muito foda. O tal dos 3 segundos, né? Mas eu não falo 3, eu falo 6, 7, 8, não importa. Né? Também é impossível cravar se são 3 segundos. Eu acho que nós temos de 3 a 10 segundos num vídeo ou num discurso para prender a atenção das pessoas, né? Mas isso vale para uma legenda. Eu vou dar um exemplo muito claro. Os políticos, um deputado estadual sai de Minas, vem no ministério aqui em Brasília e consegue Ministério da Agricultura, ele consegue equipamentos. Aí a assessoria constrói aquela legenda ali. Começa o texto dizendo o seguinte: estive em Brasília no dia tal, acompanhado de não sei o que, não sei o que, beleza. Fui ao Ministério da Agricultura e foi recebido por não sei quem, porque eu queria falar sobre agricultura. Lá no final, no 4º parágrafo, conseguimos 4 retroescravadeiras. Eu tenho que abrir o texto, porque as pessoas não vão chegar lá no final. Sim. Agricultura forte em Governador Valadares, 4 retroescavadeiras. Depois eu falo quem estava comigo, onde eu estava, que dia eu estava. Dá o crédito, né? Sabe? É o sensacionalismo, é o clickbait, é a headline forte, né? A manchete. Porque é isso, a gente está escondendo a informação mais preciosa no final do vídeo ou no final do texto, né? A pirâmide invertida, tem que começar matador. Porque a atenção das pessoas está muito fragmentada, né? Então eu garanto no início do vídeo que a pessoa comprou aquela informação que eu queria, né? Às vezes a retenção, vou falar de métrica aqui, Aline, que as pessoas não olham. Tempo médio de que as pessoas assistem um vídeo, né? Sim, retenção é fundamental. Retenção. Cara, a média, um vídeo de 1 minuto, é 10 segundos, 8 segundos, 9 segundos de um político, de um órgão público, a média. Dificilmente chega no 20 segundos. Então, é óbvio que eu tenho que dar a informação mais importante no início ou gerar um gatilho de atenção. Né? Para que ela acompanhe o vídeo. Olha, um deputado estadual de Palmas, ele gravou um vídeo, eu estou fazendo media training com ele, que estava falando, logo depois que teve aquela tragédia em Blumenau, numa escola, numa creche, né? Sim. Ele convocou uma audiência pública na Assembleia de Palmas para discutir o tema, né? E assim, o início do vídeo aqui é o deputado fulano de tal. Eu falei, deputado, a pessoa está na sua rede. Eu quero convidar vocês e tal. Você devia ter gravado o vídeo assim, ó. Se você é mãe e se preocupa com a segurança dos seus filhos, assista esse vídeo até o final. Aí ele fala assim, estamos, em função da tragédia, criando uma audiência pública. Se eu sou mãe, eu vou assistir o vídeo até o final com esse gatilho. Claro que eu vou. Né? Não é fazer isso em todos os vídeos, mas num vídeo importante, que era um tema em alta, que era uma questão importante, eu vou criar o gatilho sim. Assista até o final. Aí fala assim, que nós estamos criando uma audiência pública urgente para discutir segurança das escolas do Tocantins. Né? Agora, começa do jeito chato, aí ele vai contar no 22º que é a questão da segurança das escolas, aí você não... Né? Então tem muito disso, né? Agora, a questão do gatilho. A gente está indo para a reta final, falando de humanização, eu queria ouvir uma história legal aí da tua carreira, uma história engraçada, alguma coisa... História assim, trágica. Trágica. Serve também. Tragicômica. Eu vou contar uma história. Tem um jingle clássico do Duda Mendonça,
que foi o Maluf que fez, conhece? Sim. Maluf que fez, campanha do Maluf em 2000 em São Paulo. Que esse jingle foi copiado por muitos consultores. Aquela velha história da gente, né? Acho que ele fala desse no livro dele, né? Casos e Coisas, né? Exato. Foi Maluf, assim, foi um vídeo, foi produzido um clipe, né? Era quase que em estilo em ritmo de rap. Sim. Foi Maluf que fez, Maluf que faz. Vale uma baú, Maluf que fez, Maluf que fez. E ficou uma coisa muito forte, Maluf que fez. E eu tava numa campanha, eu cheguei em Rondônia em 2004. Uma campanha em Jaru, interior do quinto município de Rondônia. E eu cheguei já numa fase adiantada da campanha e o prefeito era candidato à reeleição e tinha feito muito e estava mal nas pesquisas. Numa época pré-internet, né? E ele estava atrás do seu concorrente e eu falei, como é que pode ele não estar na frente? Fred, ele não investiu em comunicação e a importância da comunicação do mandato. Se ele tivesse divulgado o que ele tinha feito ao longo do mandato, ok, ele não divulgou, a comunicação foi muito fraca, ele não fez o dever de casa, a comunicação do mandato, e as pessoas não sabiam, ele não criou marcas, né? Isso era final de agosto, eleição em outubro, e ele estava perdendo a eleição. O que a gente faz? E era uma campanha que eu estava dando uma atenção parcial, eu estava em Ji-Paraná, que era uma cidade maior, eu ia só dar um auxílio para esse candidato. Foi Maluf que fez. O candidato chamava Amauri. Aí, Amauri, nós vamos colonar essa campanha. Foi a Amauri que fez. Aí chama uma produtora, quase copiamos o jingle. Foi a Mauri que fez, a Mauri que faz. Asfalto na rua tal, foi a Mauri que fez. A nova clipe, foi a Mauri que faz. Mesma coisa. Aí na época podia ter carro de som. A gente tinha showmício, então a gente fez um clipe, a gente tinha telão nos showmícios, né? E o clipe. E começamos a massificar isso. E aí, 2 dias depois de soltar a campanha, eu fui para outra cidade. Aí o Mauri me liga bravo e falou assim, Fred, você acabou com a minha campanha. Aquela ideia sua, bem que eu estava desconfiado, aquela ideia sua deu errado. Falei, o que foi a Mauri? Tudo que acontece na cidade foi a Mauri que fez. O cara cai com o carro no buraco, foi a Mauri que fez. Aparece uma mulher grávida, foi a Mauri que fez. Eu falei, a Mauri, você ganhou a eleição. Quem tá falando isso é a oposição. Viralizou o negócio. Viralizou numa época sem rede social. Sim. Viralizou na rua, no carro de som, etc. Né? É verdade? É verdade. Ele ganhou a eleição. Não tô dizendo que ganhou por causa disso, sabe? Sim. Mas a gente fez uma mudança. Sim. Porque assim, a gente fez um clipe foi um clipe de 2 minutos, mostrando muita obra. Sim. E as pessoas começaram a olhar, realmente ele fez. Sabe? Realmente ele fez, a Mauri que fez, a Mauri que fez. Então foi copiado da campanha do Maluf, mas o candidato no momento ficou bravo. Ele falava assim, ó, apareceu uma mulher grávida, foi a Mauri que fez. Eu falei, não, isso é um bom sinal, que está incomodando. Se ninguém fala da campanha, se é publicitário, a campanha... Fora que está projetando mais o nome dele. A campanha não funcionou. Né? Não, isso é tão clássico que eu devo admitir que a gente também usou esse jingle na campanha do Fábio na Cidade Ocidental. É verdade, é verdade. Então, assim, 2020. Que foi de reeleição, ele ganhou e tal. Mas falar que fulano fez, não foi o Valor que inventou, né? Na verdade, sim. Fulano fez, fulano faz, isso é histórico. Agora, o jingle, né? Foi a composição, né? Sim. E bombou. Mas é isso. Aí ele ganhou a eleição, foi caçado um ano depois, mas ganhou a eleição. Seu trabalho foi feito. Meu trabalho foi feito. Você foi caçado é por outro motivo. Bacana, Fred. Acho que a gente está encaminhando aqui para a reta final mesmo do nosso podcast. E eu queria que você falasse aqui para quem nos assiste, desse as suas redes, né? Falasse aí dos seus contatos, se você tem algum produto, enfim, que tá... Legal. Eu, por muito tempo, Aline Glauco, eu fui casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tive muita relevância, na época que eu morei em Rondônia, 2008, 9, 10, eu era uma referência no Twitter. Né? Eu era um dos maiores twitteiros do Brasil na época, tinha muita questão digital, né? Depois eu tive que sair pro Twitter, porque eu era viciado no Twitter, não conseguia trabalhar, ficava no Twitter. Mas confesso para vocês que nos últimos 3, 4 anos eu relaxei um pouco a minha presença digital e as pessoas até cobravam. Pô, Fred, dá uma, né? E eu colocava só coisa de comida, que eu sou cozinheiro frustrado, né? Minha segunda coisa é a questão de comida. Então comecei a colocar, Fred, eu não quero ver paeja na sua rede, eu quero ver dica de comunicação. Então eu tô começando a voltar, né? Porque eu não posso também preconizar que os meus clientes sejam influentes, tenham uma reputação, se eu não pratico na minha. Concordo. Então eu comecei a mudar e vai ter novidades por aí. Minha rede é Fred Perillo com 2 L's, né? O Instagram, as principais redes. Estou criando o meu site com novos produtos, né? Vou criar uma série de conteúdos. O que eu não quero é fazer mais do mesmo. Eu estou pensando em algumas coisas diferentes, sabe? Porque assim, tem muita gente legal fazendo coisas legais, mas tá meio saturado, assim. Um certo tipo de conteúdo, de dica, eu acho que tá meio saturado. Uhum. Tem muita gente fazendo coisas boas. Sim. E não precisa de mim fazendo a mesma coisa. Sim. Então, eu estou demorando um pouco para pensar alguns produtos que podem ajudar, que podem ser dicas, mas num formato diferente. Para não entrar, não é nem concorrência, para não ser mais do mesmo, né? Mas eu devo ter novidades a partir de setembro, vou ter um site novo, vou ter um blog,
né? E um podcast também, mas um podcast diferente um pouco de vocês. E para realmente poder dialogar com o meu público, trocar ideias. Eu dei muito curso presencial desde 2000 e pouco. Então, assim, eu dei curso em todos os estados mais de uma vez. Então, tem alunos no Amapá, em qualquer estado do Brasil, eu tenho pelo menos 40, 50 pessoas que eu ajudei a formar. Então, isso é muito legal. E essas pessoas sentem falta de ter um contato na internet comigo. Sim. Né? Então, eu vou criar uma lista de transmissão, uma comunidade no WhatsApp, para poder trocar ideias, etc. E eu fiquei realmente relaxado com isso um tempo, mas estou voltando a partir de setembro em novidades. A gente está com Reputation Training, né, que é um nome meio afrescalhado, que é uma releitura do Media Training, que é um treinamento para políticos, não só para políticos. Hoje aqui em Brasília vai ter advogados, vão ter empresários, aprendendo a ser interessantes, a ter influência, a ter um discurso persuasivo, a gravar um vídeo. Né? Então, um produto que a gente está lançando também, que é um produto que não é de grande escala, porque ele é meio personalizado, né? Não dá para ter turma grande, né? São turmas pequenas, né? Mas com a mesma lógica de trazer o político para a sala de aula, mas uma sala de aula diferente. Né? Eu quero fazer coisas diferentes. Não é aquela coisa de sentar no auditório e ficar ouvindo. Eu quero fazer experiências, trocar dinâmica. Por exemplo, hoje eu vou colocar uma deputada bolsonarista do lado da deputada petista e vocês conversem. Que adianta ficar na minha bolha? Mas a tua segurança, não? Não, eu tenho. Adianta, a gente tem, o que mais enriquece, eu vou falar de criatividade, tá, gente? Só para terminar. Eu vou falar de criatividade hoje. O que mais enriquece a criatividade é a diversidade. Eu tenho que ter diversidade de ideias, de conceitos. Eu não posso viver na minha bolha. Mesmo que eu não concorde, eu tenho que conhecer o que o outro pensa. Então eu vou colocar o bolsonarista com a petista. Legal. Para ter diversidade, porque a diversidade ela aguça a criatividade. E sem criatividade eu não sou interessante. Você é publicitário, sabe disso. Sim. Né? Então, esse é o produto, né? Que é o Reputation Training, que é um media training um pouco diferente, né? Mas o pessoal seguindo as minhas redes, eu posso dar mais informações aí. Bacana. E você que já nos segue aqui, e para quem ainda não segue, @Mentoria Eleitoral, também fique ligado. Como eu falei ao longo do podcast, nós vamos lançar agora um e-book, que é um guia prático da pré-campanha. E nós também vamos lançar cursos preparatórios aí para quem vai se candidatar no ano que vem. Então fique ligado nas nossas redes, @Mentoria Eleitoral. Fred, gratidão. Foi uma honra ter você aqui na nossa bancada. E eu queria terminar com uma pergunta que vai ser a pergunta que nós vamos fazer para todos os #medo. os nossos convidados aí dessa segunda temporada. Campanha boa se faz com? Bons profissionais. Maravilha. Bacana. Muito obrigada, Fred. Foi uma honra tê-lo aqui na nossa bancada. Eu que agradeço. E nos vemos por aí. Foi Obrigada. tão rápido, né? Não é? Foi muito legal. Foi muito legal.